Olá pessoal, tudo bom? Então, dias de bastante volatilidade. Hoje, dia 5, vamos dar uma olhada no que aconteceu ontem, quarta-feira, e tentar ver que talvez volte aí a ficar na mesma, pessoal. As coisas voltem a ficar na mesma. Talvez uma queda, uma leve queda, tipo o que aconteceu terça-feira. Vamos ver aqui, ó. O pré-35 já caiu dos 12. Os IPCAs estão, a maioria deles, acima de 6,20. Apenas o 40 está a 6,13. Todos os demais estão a 6,20 ou mais. E vejam que os renda extra até aumentaram para 6,31 nos prazos mais distantes. O Educa 26 teve uma queda, chegou a bater 6,38, podia caminhar para 6,40, mas caiu. E a queda no meio da curva chega a 6,11, nível inferior, estava a 6,16, se não me engano, ontem. Então teve uma ligeira queda. Mas eu destaco assim que eu até faço um resumo mais positivo das notícias. Bom, então o que explica? Basicamente, pessoal, os fatores externos com os dados fracos de emprego dos Estados Unidos, levando a uma aposta mais forte de corte de juros lá, agora no dia 18 de setembro. E aumento por aqui. Que loucura. Então, vamos lá. Dólar fecha no 0 a 0 a 5,64, à espera de dados da economia dos Estados Unidos. Bom, vamos ver outra aqui. Wall Street fecha em leve queda após dados de emprego fracos e declarações do Federal Reserve. Dados indicam alívio no mercado de trabalho que pode fortalecer a posição do Federal Reserve para começar a cortar a taxa básica em sua próxima reunião. É bem curtinha a matéria. Dados do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos mostraram que as vagas de emprego abertas no país caíram para o nível mais baixo em 3 anos e meio, indicando o alívio contínuo do aperto no mercado de trabalho que pode fortalecer a posição do Federal Reserve para começar a cortar a taxa básica em sua próxima reunião. Aperto no mercado de trabalho é o seguinte, pela visão do empregador. É difícil para o empregador conseguir empregados, então aperto no mercado de trabalho. Não é para o ponto de vista do empregado, tá? É diferente. Taxas futuras de juros no Brasil caem forte após dados fracos de trabalho nos Estados Unidos. Então é a mesma coisa. Deixa eu encontrar aqui. Olha aí. Caiu 1,33% abaixo dos 12 o DI futuro. Então, realmente está em linha ali com o que eles estão avisando. No gráfico de um mês, pessoal, parece que desfaz um pouco o estresse. Nada muito maior do que isso, não. Bom, aqui temos uma notícia que a votação da indicação do Galípolo vai ser em outubro. Aqui, pessoal, o petróleo. Apesar dos problemas lá na Líbia, se não me engano, teve queda. Teve queda por baixa demanda. E aí a OPEP vai ter que reconsiderar o aumento na produção. $72. Bateu 69 e fechou em 72. O que é muito bom para a inflação. No entanto, olha aí o que nós temos. Gasolina mais barata está fora do radar. Petrobras descarta reduzir o preço dos combustíveis, mesmo com a queda do petróleo. O que é uma pena, porque podia ser uma coisa que ajudaria a trazer a inflação mais para a meta, né? Então, vejam, pessoal, a empresa está agindo no livre mercado, ela não está sendo usada pelo governo para atingir nada.
Então até é uma coisa que ajuda a tranquilizar também. Aqui. Ó, essa notícia é boa do seu ponto de vista de inflação. Alívio na conta de luz, a Agência Nacional de Energia Elétrica muda a bandeira tarifária após correção de dados pela ONS. O que aconteceu, pessoal? Nós teríamos bandeira vermelha 2 para setembro e agora vai passar a ser bandeira vermelha 1. Pode dizer que não é grande modificação, mas tem o seu impacto, tá? É um resultado positivo, mesmo que você pode argumentar que é pequeno, mas é um resultado positivo. Tá? Aí vejam, pessoal, olha que interessante. Aqui é o Money Times, ó. Dólar com leve queda após os dados de emprego, e aqui dólar no 0 a 0, que é o Infomoney, tá? Mas eu conferi aqui no fechamento, deu 5,64, tá? Ó, petróleo tem mais um tombo e fecha com um barril próximo a $70, o que é muito positivo. Os juros americanos, pessoal, tá aqui, ó, tá aqui a nossa telinha dos juros americanos, tiveram uma queda e nós registramos o menor nível do título de 10 anos no ano, 3,77, mínima do ano. Então realmente o mercado americano está se voltando para um corte, né? Tá? Eles estão fortemente posicionados nisso, tá? E aqui no Brasil, pessoal, não teve uma ligeira queda, como eu mostrei ali no começo do vídeo, mas vejam que os IPCAs, a maioria deles ainda está acima de 6,20. Então, ainda está muito bom, mas pode ser que hoje o dia seja de alguma queda. Bom, vamos ver então, pessoal, algumas perguntas aqui. Alguém poderia me explicar o que são swaps e por que isso mexeu no Tesouro? Swaps cambiais, tá? Então, o swap cambial, tá aqui na página do Banco Central, tem uma definição que eu vou dar um resuminho, tá? O que é o swap cambial? É um derivativo de troca. Então, uma empresa, em geral, que tem dívida em dólar ou faz operações em dólar e precisa de uma proteção, ela trabalha aqui no Brasil e gera o seu lucro em reais. Só que, de repente, ela tem compromissos em dólar. Ou compra matérias-primas em dólar, por exemplo. Muito comum, né? Então, ela faz um contrato, um swap cambial com o Banco Central. Qual é a troca? Swap quer dizer troca em inglês, né? A troca é o seguinte: a empresa quer se proteger, então ela faz esse contrato e tem um custo. Ela paga para o Banco Central a variação da taxa Selic no período do contrato. E o Banco Central paga de volta para a empresa a variação cambial mais um juro cambial, um cupom cambial. Então, isso protege a empresa, porque se o dólar disparar muito, a empresa está protegida e o Banco Central vai pagar isso para a empresa. Só que o inverso também é verdadeiro, porque gera um custo para a empresa. Qual é o custo? A taxa Selic. A empresa tem que pagar para o Banco Central a taxa Selic no final das contas. Se o dólar não disparar, algumas vezes o Banco Central já ganhou com essas operações. Agora, voltando aqui para a pergunta, não é o swap cambial que mexe no Tesouro. O que mexe no Tesouro são as cotações do dólar. Através dos swaps cambiais, o Banco Central consegue reduzir o preço do dólar. Porque se está todo mundo protegido, está tudo certinho, a tendência do estresse é cair e a cotação do dólar baixar. Não ficar pressionada, porque aí a empresa não precisa mais comprar os dólares em questão. Ela faz os contratos com o Banco Central, porque comprar o dólar em si pode até ser mais arriscado do que pagar a taxa Selic, porque aí ela vai estar na chuva mesmo, né? Ela vai estar na chuva, pensa bem. A cotação pode disparar como pode derreter se ela comprar o dólar em si. Ela está na chuva. Se ela compra um contrato de troca com o Banco Central em que ela vai receber
se a cotação do dólar explodir, ela recebe tudo aquilo mais um cupom cambial, em troca ela paga a Selic, olha, até é um custo aceitável. Porque ela não está na chuva, mas ela está protegida pelo custo da taxa Selic. Então, é uma operação muito vantajosa se o dólar realmente disparar. Então é isso, tá? Não é que o swap cambial mexe no tesouro, não. É a cotação do dólar. Então, a cotação do dólar extremamente alta, puxando para cima, aumenta a percepção de risco, aumenta o custo das matérias-primas e pressiona a inflação. Basicamente é isso. E é por isso que sobem as taxas no tesouro, tá? Porque aí a força da alta da Selic vai ter que ser cada vez maior à medida que o dólar sobe. Tá? E os swaps cambiais são uma tentativa de reduzir o dólar, reduzir essa pressão no mercado. Tá? Cláudio comentou que tal considerarmos que o dólar subiu porque o investidor estrangeiro, brasileiro no caso, com recursos fora, com os dados ruins dos Estados Unidos, levou uma paulada e precisou tirar dólares do mercado. Olha, eu não sei, Cláudio, eu não sei qual é o volume financeiro disso, tá? Eu acredito que faz algum sentido, mas o volume financeiro eu acho que não deve ser o predominante desse tipo de operação, até que você citou aqui por causa da Nvidia e tal. Eu acredito que a maior parte do volume financeiro dessas operações não está nesse tipo de operação de empresa de tecnologia, né? Eu vejo muito capital especulativo lá. Tem uma pergunta aqui, ó. Com o aumento da Selic, o investimento no IPCA mais 6 perde valor comparado ao Tesouro Selic? Eu acho que não, viu? Eu acho que... porque assim, você vai ter ali os 6% acima da inflação e uma diferença grande do Tesouro IPCA para o Tesouro Selic é o prazo. Você nunca teve no Tesouro Direto, porque é regra, um Tesouro Selic com mais de 6 anos. Ao passo que é fácil achar Tesouro IPCA com 20 anos ou mais. Isso faz toda a diferença, porque justamente o Tesouro IPCA ganha do Tesouro Selic no longo prazo. É porque você tem esse acúmulo constante, sem interrupções. Então assim, você garante um 6% acima da inflação. A Selic subindo, a gente presume que a inflação vai responder para baixo, mas não é uma garantia, não é uma certeza. Então, assim, o mercado pode considerar até que a inflação vai responder e reduzir o estresse na taxa extra do IPCA. Mas isso é uma suposição, não é uma garantia de que a inflação vai realmente reduzir. Mas como a premissa é de que subindo a Selic a inflação responda de maneira mais efetiva, a taxa prêmio, a taxa de risco cai. E aí os 6,20, 6,30, 6,40 pode cair para 5,5, talvez. Se a Selic estiver em 12, talvez cair para 5. Aí a inflação começa a se alinhar nos 3% em 12 meses. Pode ser que caia para IPCA mais 5, mas isso é uma super suposição, né? Eu estou aqui no meio das nuvens falando essas coisas, tá? Muito bem. Eu venho falando que as taxas não vão parar de subir. Quero ver outro momento na qual elas irão às estrelas na véspera do cupom 17. Sempre dá um estressezinho de cupom, né? Pré-cupom e tal. Saber mais detalhes das assinaturas, em especial o conteúdo. Olha, o clube de membros, né? Clube de membros, assim, olha, até os membros aqui podem confirmar o que eu digo. É difícil ter semana em que eu não publique pelo menos 3 vídeos. A gente tem uma conversa mais próxima com os membros, eles podem me mandar e-mail e tal. A gente faz estudos específicos pedidos pelos membros. É basicamente um bate-papo mais próximo. É isso que a gente tem na área de membros. E aqui nós temos um comentário que eu destaquei no outro dia. Se a Selic subir para 12, o Tesouro sobe o prêmio do IPCA?
tá? Não é o Tesouro que sobe, tá, gente? Eu já abordei essa questão outros dias aqui no canal. É o mercado. O Tesouro copia o mercado. Ele copia o que acontece nos leilões, o que acontece no Day Futuro e o que acontece no mercado institucional de títulos públicos. Ele copia aquelas taxas e coloca. Quando o Tesouro demora para abrir, é porque a taxa ou está muito alta, ou está muito baixa, ou está num movimento muito rápido, muito súbito de alta ou de baixa, e eles querem esperar estabilizar para não correr o risco de essa taxa ficar muito fora do que está acontecendo no mercado. Uma coisa que incomoda o Tesouro Nacional é o seguinte, se ele abrir o mercado com taxas a 6,20 e aí as taxas disparam para 6,40. E aí fica naquele número ali um tempo. Eles suspendem o mercado e às vezes esperam até o próximo horário da troca de taxa para ver se realmente vai ficar naquele patamar. Eles não gostam de um descolamento muito grande das taxas do Tesouro para o que está sendo praticado no mercado secundário. Então não é o Tesouro que sobe o prêmio, tá? Ele não é sujeito, ele é passivo da oração, tá? Ele não é sujeito, ele é passivo, tá? Então, se a Selic subir para 12, o prêmio no Tesouro IPCA subiria? Não, tá? Essa pergunta muito em linha com a outra que foi colocada aqui que a gente acabou de comentar. Porque a ideia é que o mercado ficaria mais calmo e reduziria o prêmio do IPCA devido a um melhor controle da inflação, tá? Que é aquilo que eu estava comentando. Por exemplo, a Selic pode estar em 12 e a taxa do IPCA+, pode estar IPCA mais 5, que é uma condição para isso, inflação de 12 meses indo para 3%. Né? A somada dos 12 meses indo para 3%. Quando que isso pode acontecer? Meados de 25, final de 25, né? Porque para esse ano esquece, né? Porque a gente já está em 4,5. Então seria a inflação na meta, tudo bonitinho, Selic em 12 e tal. Inflação na meta, o mercado vai começar a pressionar por queda da Selic. E aí as taxas nos tesouros IPCA têm grande probabilidade de derreterem, tá? O que vai ser um caso assim, ó, porque o que a gente vê muito na internet? A gente vê aquilo, ó, a Selic subindo, a taxa do IPCA sobe. Selic cai, a taxa do IPCA cai. Esse é um raciocínio simplista, né, que predomina na internet. E não é tão simples assim, né? Então vai ser um caso, se acontecer, de Selic em alta e taxas do Tesouro IPCA ao contrário, em queda. Ao contrário do que diz, né, essa sabedoria comum aí, lugar comum da internet, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Amanhã nós teremos o vídeo da marcação a mercado em agosto, tá? E deixem as perguntas, vamos continuar o debate. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.